Vamos horas lá. pra derrota, mas vamos lá. Meu Deus, menina, acorda! Eu sabia que eu precisava de um Acorda! café, mas eu não gosto de café. Pois é. Então vamos. Você sabe que café sem açúcar só queima caloria? Café sem açúcar? Se você tomar o café sem açúcar, você não tá ingerindo caloria, você ainda tá queimando. Ai, que bacana, pra quem quer emagrecer. O café sem açúcar ele é zero caloria, mas se você. A partir do momento que você toma, a questão da cafeína também é termogênica, então na verdade você vai acabar perdendo caloria. Ah, e você quer emagrecer? Toma um café sem açúcar, entendeu? É que não é meu caso. Vai. É, Já dei essa conferência, cuidar do corpo aqui, eu não vou. você não vai pra, né, pra Deus não falar que você, né? Eu Não fala não mais do que paguei, ele já tá falando. vou pagar mesmo. Entendi. Mas depois nós fala disso, né? O dia que a gente vai. Mas vamos lá, então? Isso aí, se você quiser deixar o pau quebrar no vídeo, não tem problema não. É pré. Eu não ligo não. Vou deixar essa informação. É ruim pro editor, né? O editor é ruim. Mas vou deixar Ah, essa mas informação do é pra pôr café pros preto e irmãos. branco. Entendeu? Se dá pra pôr preto e branco, eu não sei, editor, Eu de ponho conseguir preto e ver. branco. É assim que eu Pode faço. deixar preto e branco. E Isso. depois da play. De qualquer... Eu deixo Aqui, preto e gente, branco ó. e dou uma Vamos lá. acelerada. Aqui é o seguinte, o vídeo é na íntegra. Entendi. Quem já viu Ben Mendes? Já viu Ben Mendes? Não. A Camila, toda viciada em Ben Mendes. É o seguinte, fala aqui a reportagem vai na íntegra. Aqui o vídeo vai na íntegra. É É, isso. eu corto algumas coisas, mas tudo bem. Tô brincando. Eu não corto nada. Só corto o que não interessa. Né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Meu nome é Giovanni, eu queria te perguntar o seguinte. Qual Hum, que é a coisa mais importante da sua vida, Milena? nossa, o mais importante é Jesus, né? Isso é. Então, hoje o livro é Até que Nada Mais Importe. Beleza? Beleza. Ah, Então, bora, do- bora resenhar, bora resenhar. bora, Desculpa, gente, bora bora resenhar. resenhar. Não, mas a gente tá melhorando, estamos aprendendo. Bora resenhar, então, Isso. até que nada mais Inclusive, importa. dupla resenha não era um nome melhor que resenha em dose dupla, não? Não, porque agora já tá oficial, né? Já tem arte, já tem dia no canal, já tá viralizando, porque a galera tá compartilhando, tá curtindo, tá comentando. Então, resenha em dose dupla. Perguntei. Dupla resenha não era melhor, não? Mas vamos lá. Vamos falar da Até Uma que Nada Mais resenha muito sério, a gente não é sério. E resenha em dose dupla dá aquela, entendeu? Aquele negócio lá. Entendi, entendi. Então vai, Então, até bora que lá. nada mais importa. Até que Nada Mais Importe. Gosto dessa capa aqui porque parece, né, um carinha mergulhando aqui. Então, assim, tem que pular de ponta. Mas, enfim. Luciano Subirá. Luciano Subirá. É, enfim, é amarelo isso? Lá. Sim, folha É, boa, diagramação bacana. amarelo. Leitura tranquila. Quantas Passou a moto. Deu páginas? para ouvir? Deu para ouvir? Deu, mas hoje também, gente, vocês vão ouvir o Will Will, vai ouvir moto, porque tá muito quente, gente, e não dá pra ligar o Nem ventilador. consigo pegar, Então, né? Nessa edição aqui são 152 páginas, 151 páginas. A não uhum. ser que você queira contar a bibliografia, Não, cento e né? cinquenta e um. Bibliografia que tem livros que a gente ainda vai gravar, mas também tem outros aqui que a gente pode pensar, tá? Já fica interessante para a gente aí, Sim. a partir daí. Inclusive, fala aí o livro que você acha interessante, que a Milena lê em uma semana, a gente grava E a gente e grava traz. pra você. Isso aí. Nós somos uma Até que nada máquina de mais. leitura. Pode que Isso. não. É, tem aqueles subtítulos que você gosta também da informação, não dá para ver muito aqui no vídeo, mas é como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Eu tenho ele Beleza? aqui, tô tentando achar ele. Tem. Uhum. Vai fazer igual eu na liturgia do ordinário, não encontrá-lo. É. A gente acho que saiu antes já, ou se vai sair depois da liturgia do ordinário, a gente passa pelo mesmo problema. A Milena leu, eu tenho ele em casa, apesar de não ter lido ainda, minha esposa leu, mas não foi encontrado por mim no dia de gravar. Mas ela tem ali, ó. Aí, o seu tá Ó, menos usado, o meu tá mais usado. Tá mais bonitinho, o seu mais inteiro. Mas vamos lá. Eu acho que sobre o livro agora, vamos lá, são 12 capítulos, né? 12 capítulos aí que ele vai trabalhar esse tema. Lembrando, gente, que aqui a gente está analisando o que a gente leu no livro, vai resenhar sobre, não necessariamente, né? Enfim, todos os livros que a gente vai gravar quer dizer que a gente gosta do conteúdo? Não, provavelmente sim, mas não. uhum. É, enfim, eu acho que ele já dá uma boa ideia de qual que é o tema do livro com a primeira frase do livro, na introdução, antes de qualquer coisa. Tem uma coisa que eu gosto no jeito de livros do Subirá, sempre tem uma frase ali, uma citação
antes do capítulo ou antes do que seja, né? Ele vai citar alguém. Eu vou citar duas aqui hoje, mas ele começa a introdução citando C.S. Lewis. É uma ótima forma de começar um livro, eu acho, né? Eu acho que você Você vai ler e ama, cita o né? C.S. Lewis. Pronto, porque fica mais fácil. Mas eles soltam, vou ler a citação de C.S. Lewis, que ele inicia o livro e já dá a ideia de como é que funciona o negócio aqui. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Uhum. E aqui está o nosso problema, milenomais. Aqui está o nosso problema. Por quê? Falei com a Milena antes de gravar, gente, que hoje é o tipo da paulada que eu estava precisando ganhar, entendeu? Esse livro é um livro que eu já li há mais tempo, mas é o tipo de. Precisei voltar nele aqui para a gente gravar, dar uma relida em algumas coisas para a gente. E tomei a paulada de novo, né? Que bom, né? Devia ter, não precisar tomar a segunda, mas Mas, como eu disse, aqui já é parte do nosso processo. sim. E vamos com fé, né? E vamos com fé. Mas essa primeira citação aqui, ele já dá a ideia de qual que eu li, de que é tudo ou nada. É tudo ou nada, é para ser tudo ou nada. Ele, inclusive, cita o De Todo Coração, a gente já gravou, não sei se postou. Sim, É já. bem dele, Lúcio Birá. Mas que ele fala que ele falou sobre o primeiro mandamento, né, de como é necessário amar o Senhor, que ele fala muito sobre esse ponto. Ah, o que fala de todo coração? Vai lá no vídeo de todo coração e a gente falou sobre. Mas aqui ele fala de como é ter uma busca apaixonada por Jesus. É isso que ele vai falar. E como precisa ser uma busca apaixonada e como ter essa busca apaixonada. E aí eu vou passando aqui pelos capítulos, só breves comentários. Me interrompa sempre, né, Milena? Para minha esposa depois eu falar. Deixa a Milena falar, deixa a Milena falar. Entendi. Mas faça. Nossa, agora vamos virar um momento culto aqui, momento culto. Que Hum. eu separei o texto, mas não abri. E todas as minhas Bíblias estão. As minhas Bíblias, não todas, eu acho, estão servindo aqui de apoio, mas as outras estão muito longe para eu buscar. Você consegue ler para nós Hum. Filipenses capítulo 3 versículos 7 e 8? Deixa eu pegar aqui, ó. Por que eu estou pedindo isso, tá, galera? Só para deixar claro. Virou um momento culto, não, ainda é resenha de livro, mas Mas a eu gente acho que é o tem culto, versículo que ele sim. cita ali no primeiro capítulo, né? Ele faz a citação desse versículo logo no início do primeiro capítulo, e eu acho que ele também serve como um bom resumo do que ele quer trazer, não só no capítulo, mas por todo o livro. O primeiro capítulo também chama Até que Nada Mais Importe, Uhum. assim como o livro, que é para exatamente dar a ideia do que ele quer falar. É Você Filipenses consegue mesmo? 3, Você 7 pensa e esses 8. três? Isso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, Até que Nada Mais Importe vai passear aí em Filipenses 3, 7 e 8, exatamente dizendo, olha, a gente precisa buscar Jesus tão apaixonadamente até que o resto não seja importante. Uhum. Até que nada mais importe. Esse capítulo, ele mais uma vez inicia também com uma citação, agora de um outro pensador, de outro pregador. Conhece John Wesley, Já ouvi falar. Milena? Já ouvi Ouviu falar. falar? Já. Então, ele começa. Essa é a minha última citação citada. Minha última citação Citação citada aqui. citada. Vamos lá. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. Uhum. Não vou cantar para não estragar o vídeo, para não tirar os negócios aí. Mas é ele, né? É a musiquinha do momento aí. Sim. A musiquinha não, né? Desculpa, gente. É o louvor do momento. Depois você vai ficar achando que eu estou desmerecendo a música. Não é o caso. Vai. Foi só a forma de O falar. pessoal já está te Amém. conhecendo. Cantamos aqui na igreja também. Aleluias. Pode seguir. E a igreja em que eu congrego, essa música toca também. Tá bom? Mas vamos lá. Então, no primeiro capítulo, que ele, depois de fazer essa citação de John Wesley, trazer esse texto de Filipenses 3, 7, 8, ele vai
deixar clara essa diferença. Olha, a gente não quer falar aqui de uma performance de busca. Deus não está interessado na sua performance de busca. Deus está interessado que você o deseje tanto ao ponto do resto perder importância, né? Eu gosto muito de futebol, muito de futebol. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que meu pai sempre falava assim: o futebol é a coisa mais importante entre as coisas sem importância. O que é o negócio? Você pode gostar, pode curtir, vai ver, viva. Mas tem coisa mais importante, tem coisa que de fato é importante para você. E a ideia desse livro é dizer que buscar a Deus entre as coisas com importância é a que realmente importa. Uhum, Parafraseando um pouco aquilo que eu ouvia quando pequeno, né? Mas ele vai trazer aqui também que há um padrão de busca para isso. Qual padrão é esse? Lê o livro, vai ver mais. E que Deus se interessa não só no fato da gente buscá-lo, mas que Deus se interessa no como nós o buscamos. uhum, E ele vai citar ali um tema que ele bate muito na tecla, que são as distrações. Por que a gente não consegue atingir esse como? Esse como não é atingido por nós devido às distrações. Então ele vai tratar algumas coisas ali que são importantes nesse primeiro momento. Como sequência do livro, ele vai falar de algumas formas, tipos de embriaguez. Não, ele cita, ele tem mais, isso é no capítulo 2 já, tá? Embriagados com o que, inclusive, vai chamar. Óbvio, gente, você já sabe que tem um monte de citação do texto bíblico. Nós estamos falando do livro do Luciano Subirá. Tem um monte de citação de texto bíblico, uhum. né? Então, toda a base, aí lê, eu estou trazendo aqui um resumo, uma resenha do que a gente leu, ou do que eu li, ou do que a Milena leu. Não lembro. Já leu esse, Milena? Já li. Já li. Já leu? Vi em Ah, 2018. Tem tempinho. 2019. Eu não lembro quando eu li essa, essa obra. É que eu Estava tentando anoto. achar uma palavra. Uhum. Hum? Eu anoto o ano que eu li. Parabéns. A única coisa que está escrito no meu é pertence a, Ai, e o que meu bom. nome. Só. Mas vamos lá. Ele fala desse tipo de embriaguez, ele cita algumas ali, que na verdade é quando a pessoa já está num estado de perder a realidade. No caso aqui, perder a realidade e necessidade de busca ao Senhor, né? Uhum. Ele fala ali, por exemplo, dos prazeres carnais, da prosperidade financeira. Às vezes o cara já ganhou dinheiro e está achando que está tudo bem. Da posição que ele ocupa, dos ativismos ministeriais. Então, o cara tá mas Uhum. buscando a Deus mesmo, nada. E de Faz tudo, família, olha aí. faz tudo para Deus e nada com Deus, né? É, Não sei se ativismo. para Deus também. Dá para caber essa discussão que faz para O Deus também. ativismo religioso, às vezes, você tem essa impressão, né? Você está fazendo tudo para Deus. Ah, eu estou pregando, eu estou fazendo, eu estou no louvor, eu estou regendo isso, eu estou liderando isso, para Deus, para Deus. Mas às vezes Deus mesmo não te pediu, não está no negócio, você não está com ele, né? Não, é porque eu entendo a sua fala de que tem algumas coisas que a gente faz para Deus, mas não faz com Deus. Eu acho que nem sempre também é para Deus. Sim. E aqui não é julgando os outros, gente. Nós estamos falando de nós outro dia estava ali. Uhum. Mas que é algo que ele, inclusive, vai tratar no livro, que é o tomar cuidado com a aparência. E às vezes a pessoa faz porque, eu tenho que fazer, porque senão o pessoal vai achar que eu sou um mal não sei o quê. E aí tem a ver com a posição que ele ocupa também, sabe? Às vezes pode ser. Então, é mais para manter a aparência, não necessariamente para, entendeu? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não necessariamente isso vai ser real. Uhum. Isso não é só uma música, tá, gente? É texto bíblico. Sei. Não sei se você gosta muito do porquê dele, que eu amo também, mas é texto. Enfim, ele vai falar sobre essa embriaguez e de como o embriagado. Você ri de mim, né, Milena? Não, Amiga. é que é engraçado. Eu tô rindo, tô pensando aqui, meu Deus, quantas justificativas para falar um trem. Só fala, gente. Só fala. Não, não, eu estou citando que é um texto. Não, Não é justificativo. aí, não, É um texto. aí você faz igual aquele negócio. Gente, aí ele agora. Não é só um texto, não, isso aqui é uma música. Culpa, perdão. Vamos lá, É que segue. é Aí, tem que pedir engraçado. perdão.
É Nossa, nada a ver. engraçado. Vai. Embriagado, já trombou com bêbado, não? Já precisou ajudar bêbado? Já. Então, ele cita algo parecido, que o problema do embriagado é que às vezes ele não faz mal só para ele, Uhum. faz mal para mais gente. Então, às vezes a gente não está buscando o Senhor, está embriagado com outra coisa, e a gente acaba ou influenciando ou fazendo mal, às vezes, quem está perto. E ele vai trazer aqui umas soluções. Nossa, assim, descobrir o Brasil. Lógico que soluções que não que você já conhece, mas é sempre importante a gente refletir sobre, né? Uhum. É sobre a necessidade de encher da palavra, se encher do Espírito, talvez esse menos falado, né? Sobre se encher do Espírito. Sim. Hoje a gente vai gravar Deus Esquecido, eu acho, do Francis Chan Vamos também. gravar. Eu Em acho breve. que fala do tema também. Não sei se você recorda, mas Deus Esquecido Sim. fala disso. E sobre manter um tempo de qualidade com Deus. Basicamente, essas formas que ele traz aqui no capítulo 3 já estamos lá. Ele vai questionar: esse Deus é um Deus exigente? E aí é por quê? Porque a gente tem essa mania louca, de falar o que eu preciso fazer para agradar a Deus, eu vou me esforçar e vou fazer. Não estou falando que esse questionamento ele é totalmente desnecessário. Pontue o que eu vou entender a partir daqui. Mas é como se a gente falasse: Deus, quanto que você vai estar satisfeito? Estou dando tudo de mim se eu não estar satisfeito. Como se Deus precisasse disso. E aqui esse é o ponto que ele vai tocar nesse capítulo também. Deus não vai deixar de ser Deus se você não buscar ele, entendeu? Sim. Nossa, não sou mais divino porque o Giovanni não orou. Isso não vai acontecer. Ah, não sou mais divino porque a Milena não lê mais a palavra. Gente, não, Deus Deus não continua. deixou de ser Deus, entendeu? E o ponto é esse. Por que Deus está exigindo, então, se ele não precisa? Eu preciso. Esse que é o ponto. Uhum. Deus exigir de mim que eu o busque, não é porque ele precisa, mas é porque ele sabe que eu preciso dele. Então é um ato de amor, né? Tem gente que vê muitas vezes esse Deus, e aqui já é mais resenha do que resumo, tá? Como, cara, tá carente, quer adoração. Entendo o que eu vou dizer, né? Tem gente que fala de um jeito que parece assim: Deus está soberbo agora, quer que eu gaste meu tempo com ele. Uhum. É, e quando é exigência de Deus para que nós o façamos, é porque ele quer dar o melhor que ele tiver. E o melhor que ele tem é ele mesmo. Uhum. Né? A gente vai cair em algo que a gente já em conversas, já citou várias vezes. O melhor que tem para oferecer. É porque nós não somos o melhor que nós temos para oferecer às pessoas, muitas vezes. Uhum. Né? E aí a gente acha que tem que oferecer alguma outra coisa externa. Às vezes, o melhor que a gente poderia oferecer seria nós mesmos. E a gente está tão inconsciente disso que acaba tentando compensar com algo externo. Né? A historinha do pai que tenta compensar com um presente uma ausência. Uhum. Mas o ponto certo é esse: Deus não tem nada externo que Deus pudesse dar que fosse melhor. Né? E outra coisa que ele vai tratar aqui, voltando à parte resumo, é de que o que isso vai nos custar. Porque a gente muitas vezes vê a performance, a busca, e essa parte vai aparecer mais ali também, talvez no capítulo 5 sobre a necessidade de nos esforçarmos. Uhum. Parece que a gente está tentando comprar um bilhete para o reino, né? Só que um resumo assim, de uma ideia que ele dá ali nos últimos parágrafos é que nós não compramos a entrada no reino, mas o reino vai custar tudo que a gente tem. Sim. Mas o reino vai custar tudo que a gente tem. Eu gosto muito das parábolas do reino, né? Ele vai falando ali algumas coisas e uma das parábolas vai falar: eu encontrei uma pérola e valia tudo, vendi tudo para poder comprar aquele terreno. É uma verdade que eu gosto,
já li, já preguei, Já fez música? mas a gente, essa parte aí não precisava. É, vai tocar na cela quarta-feira, se tudo der Ai, certo. que bom. Eu É porque sempre que eu leio esse eu texto, tô, eu lembro dela, não tem jeito. eu tô sem violão, sem treinar. Ou seja, vamos chegar lá e tocar Então, as que eu sei de cor. Porque dele por ele, yes. vai ficar ótimo. É, né? Que compararei. Mas enfim. É, aí, Milena me tirou do raciocínio, mas tudo bem, faz parte, o vídeo é isso. Mas como o reino vai custar tudo que a gente tem. É algo que a gente às vezes sabe ler, canta, mas tô falando de mim. Não tô te acusando, você que está assistindo o vídeo. Eu não estou te acusando. Não é Mas com se a você. carapuça serviu, Aí é ela, Deus ó. está Aí falando é com ela. você. Não, oxe, Deus Aí está é falando ela. com você, sim. Aí é ela. Nós não Né? estamos falando que nós somos bons, mas essa é a verdade. Não, mas é sério, porque quem tem um espírito de profeta entre nós dois é a Milena, viu, gente? E aqui não é zoeira. Quem... Qual que é profeta? É esse, né? Mas o Aquele povo. negócio. Então, eu não sei disso. Você que. Eu nunca ouvi sobre isso. Você que está me ensinando. Só me ensinou do dedinho, por enquanto. Tá. Mas, enfim. Não, é porque é um negócio que eu achei interessante, uma forma de explicar. Sim. Mas cara, a gente não, não custa tudo para nós, entendeu? Tem muita. Pegando uma ideia do livro, assim, tem muita coisa importante na minha vida. Muita coisa importante. E, enfim, né? Se precisar de um corte agora, do nada, tá tudo tranquilo. Mas vamos lá, seguindo. Ele vai falar ali no capítulo 4 sobre um tema que é sobre a reciprocidade de Deus. Ele dá esse nome para o capítulo. Que eu gosto do texto de Tiago 4, que fala: Chegai, portanto, a Deus, ele se achegará a vós outros. Tiago 4:8. Ele fala exatamente isso. E esse é um dos textos que explica bem essa teologia aí que o Subirá vai colocar nesse capítulo, que é Deus corresponde àquilo que a gente está oferecendo. Simples assim. Né? Tem um salmo, não vou lembrar agora, talvez tenha dentro do livro aí, se você quiser dar uma procurada no capítulo 4 ou leia o livro também. É, ao justo se mostra justo, ao. Enfim, ele vai citando lá, a quem se faz assim, Deus corresponde da mesma forma, por aí vai, até o momento que fala que alguém faz algo infiel ou iníquo, sei lá, e Deus não responde, mas responde com severidade, não responde de forma igual, porque Deus não é nisso, mas ele responde com severidade para ser equivalente àquilo que a pessoa está entregando ao Senhor. Mas é como Deus é recíproco. Então, a gente vai acabar fazendo isso. E aí uma fala interessante que é que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes, né? Acepção de pessoas ele não faria, que é contra a própria palavra. Mas uma acepção de atitude no sentido de que, cara, quanto mais você busca, mais você vai ver. Sim. Quanto mais... acho que a história que ele mesmo utiliza para dar esse exemplo de dois filhos que, cara, ser recebido por um filho que não tá nem aí, o outro que vem, te amo, sei que lá, você vai amá-los, né? Independentemente ali como filhos que são. Mas entra no outro ponto do livro aqui que ele ainda vai chegar, que é quem te agrada mais, É, né? afinidade, né? Às vezes não é que parece que o outro Intimidade, talvez, a é palavra, intimidade. Que tá não aí é que dentro do não que ama o outro, mas o outro se faz conhecido, né? Tá lá, ouve, é ouvido. Então, acepção de atitude. com Ele certeza. ainda vai falar, assim, não sei se nesse capítulo agora, eu não lembro, deixa eu conferir aqui na minha cola. Não, talvez seja nesse mesmo. Que a gente acaba perdendo muito por não buscar Deus. Uhum, A gente acaba abrindo mão de coisas por não. Gente, eu estou olhando a minha cola, tá? Não, ele vai falar isso no capítulo 7, né? De que a gente acaba perdendo muita coisa que Deus teria para oferecer por conta de não estar com Ele. Tem muito para ser desfrutado e a gente não desfruta. E eu fico me questionando, né? Quanto que a gente não está desfrutando, uhum. o que a gente não está desfrutando, o que eu não estou desfrutando.
porque eu me coloquei nessa posição. Eu lembro de uma pregação muitos anos atrás, que o pastor da igreja que eu congregava lá em Barão de Cocais, ele falava assim: você está tão perto de Deus quanto você quer estar. Ah, mas é o quanto você quer. É isso. É, ou seja, o meu problema é de querência. E talvez o seu problema seja também de querência. Sim, verdade. É, Esse jeito é o doido. famoso tem que querer, tem que Uhum. querer. Tem que querer, tem que querer. É, e hoje é a paulada que eu tenho tomado, sim. Tem muita coisa importante na minha vida, né? Devia ter menos coisas importantes. Gente, quando eu estou dizendo isso, e quando ele está colocando isso dentro do livro também, entenda, não está falando que não é importante a família, que não é importante o ministério. Não, não é isso. Mas é o ponto que essas coisas são consequências do que de fato importa, Uhum. né? São consequências. O meu grau de importância que eu vou dar vai de acordo com o grau de importância que aquele que importa dá para elas, né? No capítulo 5 ele vai seguir essa ideia aí que eu falei dos filhos, né? Que ser amado é muito diferente de ser agradável. Então, assim, porque eu sou amado de Deus, beleza. Mas agrada a Deus, né? O Luciano Subirá, na igreja onde ele pastoreia, inclusive, quando ele vai pregar, ele gosta de falar uma frase antes de pregar, já estive lá, é ali, é logo ali. Ele costuma começar a pregação perguntando assim: está feliz com Jesus? Uhum. Jesus está feliz com você? Eu ia falar isso. Feliz Essa é demais. a fala aqui. Que é a pergunta que praticamente vai nortear isso aqui. E junto a isso ele vai falar sobre como a intensidade é nossa responsabilidade. Alguns textos são citados nesse capítulo aqui, né? Como o texto das flechadas no chão lá do rei, aquele, aquele rei. Aquele que eu vou pôr aqui embaixo. Eu ia falar que é Isso. Ezequias, mas Ezequias não é, não. Vai que o nome, né? A gente erra para não falar muito errado. Mas esse aí. Às vezes acontece, gente. O nome não vem na cabeça. Tá lá em Ezequiel, né? Hã? Não tá em Ezequiel, não? Tá em Samuel? Mano, não compromete a gente mais, não. Mas Ezequiel não é. Ezequiel não é, mas é Samuel Reis ali, ou Crônicas. Um desses. Vou Mas pôr aqui. Ezequiel Reis ou Crônicas. Enfim, de Uhum. como a intensidade dele é, é, fazendo aquilo corresponderia àquilo que ele teria de sucesso ou não. Um outro texto, agora sim, Ezequiel, sobre entrar no rio. Né? Então, entrei no rio, a água dava nos tornozelos, entrei, dava nos joelhos, dava no lombo, até que o rio me levava e eu, né? E por aí vai. Chamando a atenção de como, durante todo o processo, não é o rio que entra no profeta, é o profeta que entra no rio. Uhum. E essa é a noção que a gente precisa ter também. Capítulo 6 ele vai falar sobre intimidade, né? Intimidade é o que importa, inclusive vai gastar algumas páginas ali destrinchando o versículo 4 do Salmo 27, né? Trazendo alguns exemplos ali que eu acho maravilhoso, né? Daquele texto, uma coisa peço, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor, contemplar. Então ele vai utilizar desse texto ali de como tem nessas poucas frases aí muito para a gente aprender sobre essa intimidade de fato que importa. Capítulo 7 já caminhando aqui. Como a gente perde por estar longe, já citei isso antes, né? E ele vai fazer uma série de citações ali no final desse capítulo sobre a importância da palavra. Ele vai falar sobre como a gente perde por estar longe, e isso fala muito sobre a palavra de Deus, sobre a nossa leitura bíblica. E ele vai trazer citações de diversos nomes, conhecidos e alguns menos conhecidos, como Spurgeon, Whitefield, sobre esse tema, né? Como a gente acaba perdendo muito
por não buscar o Senhor. Eu estou tentando achar isso aqui, mas não vou achar agora. Eu não lembro onde está. Mas, tá lá, capítulo 7, Descobrindo os Tesouros de Cristo. Ele vai citar aqui alguns nomes como Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, Uhum. George Miller, Spurgeon, Moody, Smith, Wigglesworth, não sei pronunciar o nome dele, Então, melhor. é, Tozer e John Flavel. São algumas citações que ele faz, e todos eles falando da importância de uma leitura bíblica. A do Tozer, eu acho que ele pega o mais pesado, é onde o chicote estrala, é com o Tozer. Eu falei que eu tinha parado nas citações, mas relendo aqui, né? Olha como é que o chicote estrala no Tozer, cara. É sério mesmo, não é Eu zoeira, tô não. lendo aqui. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Meu Deus. Ainda bem que eu voltei a ler a Bíblia hoje. Tá tempo, né? Graças. Que bom, né? Graças a Deus. É a sua utilidade. Ai, ai. Tudo útil. Não, foi antes, mano. Não, foi antes do Foi livro. 1º de janeiro, né? Que é a meta de 2025, né? Voltar a ler a Não, Bíblia. não. Não, não, não tem nada a ver com isso. Gente, É, é zoeira, tá? É zoeira. A a gente vai em frente. gente, Graças a Deus. eu, eu, eu pretendo este ano, antes de começar um negócio que tem aqui na igreja, que vai me obrigar a ler o Antigo Testamento, vai me obrigar a ler o Antigo, sim, é um cotonete, que vai me obrigar a ler o Antigo Testamento. Eu estou tentando ler o Novo. Tentando, não, vou ler o Novo até lá. Então a gente vai começar. Eu provavelmente vou participar em março, né? Então, e aí, vou ler o antigo Vou te mandar. Tem participando. um plano de ler a Bíblia, o Novo Testamento, em Ah, um não, dá para mês, 2 ler, meses. depende. Dá para ler 3 meses, dá para ler. É, acho que é um mês ou 2 meses. Dá para ler uma semana. Dá para ler uma semana. Agora, né? Pergunta. Não, é. Eu não O consigo em uma time, o semana, time. não. É, eu não consigo, É, não. o time. É Em porque são três diferentes tipos meses, de dois, leitura, né, três, eu mano? consigo. São diferentes tipos de leitura. Até É, uma outra discussão. Uma leitura para estudar, uma leitura para conhecer, uma sim, leitura sim. para ter um panorama, né? São coisas diferentes. Mas e tem um que tem que ler Consegui. isso. Como a gente não Tá tem o bom. Zoom pago ainda, mas você pode contribuir com esse ministério, com esse canal, mandando uma grana aí pra gente pagar o Zoom. Meu Pix é. Eu mando no privado. Chama a gente no Instagram que a gente manda o Pix no privado. Porque a gente não tá aqui falando, estamos pedindo dinheiro, não é assim, não. Mas se você quiser contribuir, chama aí. Vai. Deixa Até eu que terminar. nada mais importe. Esse é o livro. Isso, isso. Mas eu estava comentando sobre na leitura bíblica aqui que a gente vai ter um negócio para ler a Bíblia em 100 dias também na igreja. Hum, É, mas vamos lá, terminando com Até que Nada Mais Importe, nesse capítulo aqui ele falou sobre leitura bíblica também. Lá no 9, lá do 7 para o 9, é um capítulo que ele vai pontuar sobre oração, também trazendo a importância disso, de como a oração é necessária, essencial. E no meio desses dois capítulos, fazendo uma diferença ali sobre manancial e cisterna, que é falando sobre a necessidade de que o maná você busque todo dia. uhum, Maná é um negócio para buscar todo dia, senão você vira cisterna. Eu não vou lembrar o texto lá, que fala das cisternas rotas, né? Que é cisterna seca lá, que começa a rachar. Na verdade, cisterna rota. Ah, não lembro. Mas fala que a cisterna está rachada e ela está sugando tudo que tem lá, e se você não pôr mais água, uhum. ou curar aquilo que está lá, não vai adiantar nada, né? Então, traz essa importância ali do tempo com Deus, né? Disso ser diário. No 10 ali, ele vai falar sobre algo que a gente já falou aqui durante a nossa conversa, que é não fazer isso para ser visto, não fazer isso para aparência. Tipo assim, não é para Milena ser crente aqui no canal, isso não vai adiantar nada se ela não for crente fora daqui. Né? Que a crente do canal é ela. E o Eu Giovanni? sou um cara que contribuo, graças a Eu Deus. sou só o host, ele é o É, cabeção. Vai. consigo contribuir com algumas coisas. Mas ele fala sobre como motivos errados corrompem, né? Como isso traz um corromper. Para isso, sobre como aparência não adianta nada.
E aí, no capítulo 12, eu vou pular para o capítulo 12, por quê? Porque a gente já falou sobre de todo o coração. E aí, você vai lá e lê de todo o coração também, porque ele vai falar muito sobre o primeiro amor, Uhum. beleza? Sobre voltar ao primeiro amor. É bem parecido com o que a gente já falou lá nesse outro livro. Mas no capítulo 11 fica o apelo, praticamente, né? É uma forma de No 12, colocar né? ali. No 12 está o apelo, mas assim, no 11 tem uma pergunta que eu acho que serve muito para dar início ao apelo do 12, que é pelo que vale a pena viver. É, na verdade, é o resumo de olhar isso aqui e falar: você chegou até aqui, você precisou entender o seguinte: a sua vida só tem valor, de fato, se for importante, a coisa mais importante for buscar Jesus apaixonadamente. E assim fica, não parece, mas eu tô aqui na paulada tomada, porque não é, não é o que a gente para refletir todo dia, sabe? A gente tenta viver por muita coisa, viver para pagar conta, e aí não é viver, é sobreviver, é viver em prol da família. Ah, a família é errado? Não, não é. É pelo contrário. Mas ela só vai funcionar bem, né? Enfim, a gente coloca muitos motivos para viver. É o que eu falei. Tem muita coisa importante. Pegando lá o que eu brinquei lá no início, né? Entre as coisas que importam, só uma de fato importa. Sim. E o resto vai ser consequência delas. E eu E não sei se é nesse livro, eu posso estar errada, né? Porque tem muito tempo que eu li, então você vai me trazer a memória aqui. Mas algo que me tá, marcou muito, acho que foi nesse livro que traz ele esperança. falou. Hã? Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Isso. Ele, se eu não me engano, ele fala sobre ele conta uma experiência dele, que ele ia ler a Bíblia em tanto tempo, ia fazer tantos jejuns, ia fazer aquilo e aquilo outro. E aí Deus questionou a ele por que que ele estava fazendo aquilo, né? Se Deus que e ele ficou pensando, mas uai, Deus está questionando de eu ler a Bíblia, né? De eu fazer isso, jejuns e tal. E aí Deus foi ministrando para ele sobre a motivação do coração dele em fazer isso, que era mais para performar, acho que é esse livro mesmo que ele fala, né? Que era mais para performar do que de fato porque ele amava o Senhor, porque ele queria o Senhor, de fato, não era o Senhor que importava, os outros estavam importando e ele queria viver uma vida de performance. Então, eu lembro que quando eu li esse livro, algo que me chamou muita atenção é essa questão da motivação, né? Para a gente sempre alinhar a motivação do nosso coração, a Cristo, né? E alinhar de maneira correta. Porque às vezes a gente tem uma boa intenção, né? Que é aquele texto de Davi, né? Com a galera na arca, levando a arca no carro de boi. E aí a arca vai cair, né? Uzá já toca na arca para segurar. A intenção dele não foi ruim, né? Foi Morreu? proteger que morreu. A intenção foi proteger, foi guardar, foi zelar, né? A intenção de Davi não era que isso acontecesse. A intenção era muito boa, mas a motivação não era primária, né? Não era de fato agradar ao Senhor, porque se fosse, ele tinha buscado como seria, como era isso, né? Já que eles tinham tantas leis, tantas coisas. E Ali hoje a o erro gente foi no tem como, né? no como. E hoje a gente continua tendo essas leis, né? A gente tem a palavra, a gente continua sabendo como Deus fala, as gírias que Deus fala, a forma que Deus fala, o que agrada ao Senhor, e às vezes a gente vai pelo nosso achismo, né? E não de fato olhando a motivação do nosso coração, se é isso mesmo, olhando então como eu posso agradar ao Senhor. Então vou conhecê-lo, vou ver como que eu faço isso, né? E vai muito pelo nosso achismo. Então eu lembro que isso me marcou muito em todo esse livro, de sempre alinhar a minha motivação ao Senhor, né? Para ter uma motivação certa daquilo que Ele quer e não fazer aquilo que eu acho que é bacana, mas o que o Senhor de fato quer. Isso me marcou muito, porque o Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso e do livro dele, A Cultura do Jejum, né? Que ele fala sobre os jejuns dele de 40 dias e tal. Ele fala, né? Uma forma de Tem agradar depois, ao tá? Senhor. Hã? É só para deixar claro. Entre este livro e a cultura do jejum, tem um lapso de tempo bem legal aí. É, acho que é uns 5, 6, 7, uns 8, 9 anos. Mas eu não sei, né? Não moro com ele para saber. Não, mas eu acho que uns 8, 9, 10 anos por aí. Que é de 2018 esse aqui.
Eu comprei ele bem no. Ah, não, mas escreve antes. Não, sim, escreve antes, mas o que ele divulgou isso aí foi 2018. Mas, mas é isso, porque ele fala também na cultura do jejum sobre essa questão de agradar ao Senhor, né? É, e isso é muito importante, né? Mas a motivação de fato é ele. E como você já falou, né? Não barganhar, não achar nada, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? Você vai fazer isso, vai ter aquilo de Deus. Ah, eu vou jejuar por isso. Ah, Deus, eu vou ler a Bíblia em 100 dias, porque aí o Senhor vai me dar isso. Não é assim, né? É chega de regras. Aí é outro livro, você vai lá, vê o vídeo Tá cheio de tudo no regras, leva o canal, pé, tá tudo no canal. tá tudo aí. E outra coisa que aí fica de resumo também, né? Porque a gente fala, ah, mas é tão difícil, tantas coisas. Que ele vai falar nesse capítulo 11 também sobre o que vale a pena viver. Em resumo, né? Como se dissesse assim, o diabo ele não consegue dominar quem não tem medo da morte. Você já não teme mais nada, né? Não tema nada além do Senhor, seu Deus. Sim, Não tem muito como tentar te dominar. E quando a gente se vê dominado é porque talvez tenha mais coisa importante aí. sim. E eu sei assim que o tema não é um tema simples de vivência, até porque eu não cheguei nessa vivência. Nosso objetivo aqui é compartilhar do livro. Uhum. É... Fica esse recado aí para nós. É, e assim, eu Fica acho esse- que é doido, né? Tem duas coisas que eu quero falar Quem aqui. eu? Vai. O livro. O Hã? que é doido? Eu? Não, é muito doido isso, tudo isso. O Ah, tema, tá. né? Essa questão. É que, tipo, eu, eu perdi o que eu ia falar. TDAH tá ligado. Ô, gente, Ai, pai. Mas é isso. É deixa eu isso. só fazer um negócio. A minha igreja tem tantas pessoas com TDAH que eu acho que a gente vai absorvendo. Eu acho que o Saulo tem TDAH, Nove? e você vai absorvendo, entendeu? Mas que eu ia falar que é muito doido, no sentido assim, lembrei. É que uma vez eu escrevi um post sobre isso no meu Instagram. Se você não me segue lá, aproveita. É que pra você escolher o seu difícil, né? É que, tipo assim, tudo é difícil, mas escolhe o seu difícil. É difícil ficar doente? É difícil, é muito difícil ficar doente. Gastar dinheiro com remédio. Mas é difícil também se acordar todo dia, ir na academia, cuidar de você, fazer um exercício. É difícil, mas escolhe o seu difícil, sabe? É muito difícil você ler a Bíblia, né? Lá se dedicar aquele tempo, né, em santidade. Cara, é difícil. Mas também é difícil você ter uma vida perdida, distante do Senhor e terminar a sua eternidade sem Ele. Porque o que nos move, assim, e quando eu penso na eternidade, eu lembro que uma moça lá em Fabriciano, uma moça da minha igreja, né, daquela faixa etária lá das moças da minha igreja, lá em Coronel Fabriciano, Ó, velhinha. minhas ovelhas. É, e ela falou comigo que, tipo, quando ela pensava na eternidade, e ela pensava assim: o que eu quero na eternidade, o que eu não posso ficar sem da eternidade. E ela falava que era a presença de Deus, ela sempre falou isso. E isso é muito legal. Então, assim, é difícil você ler a Bíblia, orar, jejuar, tirar esse tempo pra você na sua rotina. Cara, é difícil. Mas é difícil também Eu você ficar uma fico, eternidade sem a presença, sem ele. eu fico com. E aqui, gente, não é julgando, não. É falando de mim mesmo. Eu já falei que isso faz parte do tratamento, né? Eu fico com vergonha de concordar quando se fala que é difícil. Não, sim, eu Eu me sinto entendo. mal. Não, Eu eu fico com entendo. vergonha. Não, é porque você tá falando isso, é difícil e tal, e aí eu É, tô não. falando isso, mano. Então, eu fico com Escolhe o seu vergonha de mim. difícil, então. Então. Eu falo isso porque, assim, cara, juntando outras coisas que a gente já falou aqui, não era para ser difícil. Sim, sim. Assim, eu não tô falando que não vai te exigir nada, Uhum. mas Mas é prazeroso. Mas é é, prazeroso. eu queria usar um exemplo, mas meu exemplo é o meu tipo de exemplo, entendeu? Então, assim, Mas pode meu usar. tipo de exemplo
Não sei. Isso é muito Vai, complicado. só vai. Vou fazer igual o Olaf. Vai, só vai. Não, eu digo assim, Bate. vamos lá. Não, não é Só bater. bate, Não, o é Olaf a que quinta, fala isso. Vai, só bater. é Vai. a quinta série que habita em mim e os Ah, exemplos vêm desse jeito também. é referências da Disney. Vai, pode ir. Eu não tenho, eu É, não então, tenho. pode falar. Mas, cara, vou pegar mais leve. Eu tenho certeza, certeza absoluta. Hoje seria complicado porque a nossa filha está pequena. Mas em qualquer momento que eu virar para Camila e falar, Camila, vamos ter um tempo nosso, vamos pro cinema ver um filme, ela não ia perguntar se o filme é bom nem qual filme que é. Talvez ela perguntasse só qual filme para a gente escolher. Mas ela gosta de ir pro cinema. Se o filme for mais ou menos, foi no cinema. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que que eu quero colocar com isso? Tá, quando Deus fala, ô filho, vem, vamos meditar aqui. Eu tô falando da vergonha que eu tô, tá, gente? Que é, que é a paulada que eu tomei e tô tomando aqui, já tô comentando. É, eu poderia responder, vamos, sem perguntar que livro que é hoje, que tema que é hoje, qual que é o assunto da oração, sabe? Falar, não, só porque eu gosto de ir lá. Então, assim, com muita vergonha, hoje eu assumo, é difícil, cara. Espero que um dia deixe de ser. Sim, sim. Espero que um dia deixe de ser e se torne difícil pular para o próximo nível. Uhum. Porque até um outro livro que a gente pode falar em algum momento, né? Acho que é do Koch, que ele fala isso sobre você não vai para o próximo nível quando você não passar do que você está fazendo na prova. Uhum. Eu espero passar na prova para chegar num novo nível. Acho que é isso. Sim. Você que está assistindo, você está em algum nível e quer chegar no outro, a gente tem que ser aprovado nesse. Eu estou Sim. pulando aqui, que esse é um outro livro. O Obreiro Mas Aprovado. Pode. isso é interessante, sabe por quê? Porque primeiro que a gente é ser humano, enfim, e é isso, né? A gente erra, a gente tá aqui para expor, né? Expor nossa vida e trazer uma resenha para você. Mas é que, tipo assim, é, já tem algum tempo que eu tenho uma disciplina boa com o Senhor nisso, sabe? De colocar isso como prioridade. E realmente é escolher o seu difícil, né? Não sendo fácil ou difícil, porque a vida nos engole. Então, tipo assim, a gente está aqui em São Bernardo hoje, né, do campo. E quando a gente chegou aqui, né, eu trabalho 6 horas, né, numa confeitaria. E eu lembro que uma das coisas que eu falei com o Saulo e que eu sempre falo com todo mundo aqui é que eu não quero perder o estilo mineiro de viver em São Paulo. Porque o paulista, ele trabalha muito, ele vai a 12 horas e ele quer ganhar dinheiro e tal. E nada contra, né, você trabalhar 12 horas e ganhar dinheiro. Saulo. O Saulo é paulista. O Saulo é paulista. O Saulo é bem paulista. Mas assim, é, eu falei, eu não quero perder isso, porque hoje eu tenho esse tempo que eu posso ficar com Deus. E eu não sei quanto tempo eu vou ter esse tempo. Porque a vida é um ciclo, né? Então, tipo assim, isso. Porque acontece muitas coisas na nossa vida, né? Você tem filho pequeno, você vai mudar, você vive outras fases, né? E nessas outras fases, às vezes você não tem tanto tempo para dar ao Senhor igual você tinha antes, né? Então, Deus ministrou isso muito forte no meu coração, tem uns 2 anos atrás. Aproveite o tempo que você tem, porque pode chegar uma hora que você não vai ter esse tempo. E Deus nem estava falando sobre eu ser mãe ou ter filhos, né? Embora eu tô nessa espera, mas Deus nem estava falando sobre isso, mas estava falando tipo, o tempo que você tem comigo, cara, aproveita, só vem. Porque pode ser que fique apertado. E tipo, hoje, né, morando em São Bernardo, né, há 2 anos atrás eu não sabia que eu estava aqui, 2 anos, 3. Morando aqui, eu penso, cara, porque pode ser que eu cresça, que a confeitaria cresça, que eu mude de emprego, que aconteça tantas coisas e talvez eu não tenha mais as 2, 3 horas que eu fico hoje, entendeu? E tipo, glória a Deus por eu ter isso hoje, sabe? Então, assim, o que eu falo pra vocês, né, e pra nós, é, cara, aproveita o tempo que você tem hoje. Hoje você tem esse tempo?
Aí, final de semana que você tem esse tempo, dia de semana você tem 15 minutos, então vive intensos 15 minutos. Mas vai aumentando isso, vai crescendo e vai aproveitando esse tempo enquanto Deus tem te dado. E a gente não sabe qual é a outro nível, qual é a outra fase. Mas que nessa fase o nosso tanque esteja cheio e que ele continue não importando, né? E eu falo que. E é punk. Gente, tá muito calor, tá? Desculpa aí. E é punk porque o ano passado, né? Como eu citei dessa questão da espera, né? Dos filhos. Mas o ano passado eu falei com o Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor não me der filhos, eu vou te amar igual? Vou te servir igual? Ou eu vou continuar fazendo essa oração para sempre? De quero filhos. Eu vou continuar fazendo essa oração para sempre? Então, assim, eu fui muito confrontada sobre isso. E aí foi algo que eu pensei, Deus está abalando tudo que é abalável para que ele se revele como inabalável na minha vida e que eu de fato venha entender que se é ele, pronto. Mas não é fácil, gente. Tipo assim, nós estou vitoriosa. Não, mas é que essa é a vida do crente. Não é um morango. A vida do crente, ela não é um morango. Você É perde a monetização aí, ó. Com coisa que tá monetizando pra caramba, né? Mas tudo bem. a nossa Você fé nem tá sabe, aqui, ó. nem sabe. Porque assim, gente, a gente tá gravando isso bem antes, Não, mas a entendeu? nossa fé tá aqui. Sempre É, assim. essa Sempre hora a gente ativa. pode, essa hora a gente pode estar gravando só para continuar o tratamento, pode estar ganhando alguma coisa com isso. Pode estar Sempre bem ativa. mais crente, pode ter desviado, não, desviado não, né, irmão? Misericórdia. Não, não tem como. É impossível depois que você conhece essa graça. Não vou entrar nesse mérito. Próximo. Então fica aqui a indicação. Satanás enfim, Fica aqui a indicação. fica a indicação, fica a indicação. Ah, não gostei, então não lê. Gostei, lê. Não, lê pra você ver se vai gostar ou não, ué. Lê pra você ver. Tira dúvida, né? Tira dúvida, verdade. Inclusive, compra nesse link aqui, ó, que tá aqui na descrição. Tem um link aí. Tem na Amém, descrição. Então amém, você eu creio. compra. Mas é que é muito bom mesmo. E o Luciano Subirá, ele é muito bom de escrever livro, porque ele é muito didático. Então, tipo assim, não é só um livro. Você sai de lá com a bagagem maior do que você entrou. Então é bom. Isso aí. Mas é isso, Próximo gente. livro, a Milena Novaes vai falar para nós. Não sei se vai ser um Não filme, vai que é sei. um filme, falando, né? Não sei. Vai que é um filme. Embora a gente já vai ter gravado, mas dá aqui sua sugestão, Isso. Que depois grava, né? que depois a gente grava. Tô Mas lendo um já pra gente gravar também, a gente vai passar. é, Tá lendo algum? O hã? que você tá lendo? O que você tá Tô lendo? lendo Invisível. Isso, então tá bom. Inclusive, Verdade. hoje eu apanhei, tá aqui, ó. Tá debaixo aqui fazendo a mesinha. Hoje eu Muito bom. apanhei. Foi bem. Aqui, vamos bem- encerrar esse vídeo, né? Fica 2 horas de vídeo. Ninguém vai ver isso. Vai sim, gente. Se você chegou até o final, comenta. Eu vi até o final. E é isso, então. A gente vai Coloca aí embora. Maçã do Amor. Maçã do Amor. E chegou até aqui, Hashtag Maçã do maçã do Amor. amor. A galera nos comentários não vai entender nada, mas nós entendemos. Isso é o que importa. E, Então vamos, até que nada mais tá? importe. Valeu, até a próxima. Tchau. Eu